Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre ateísmo nesse momento. Nós falamos a semana passada sobre esses temas, é, falamos sobre a negação da existência de Deus, falando um pouco como o iluminismo tratou de reforçar essa ideia, a ideia de que Deus não existe. Ah, e obviamente foi uma ideia que cresceu bastante depois do avanço da ciência, e algumas pessoas fizeram a ideia de que ciência e fé são duas coisas diametralmente opostas. É o que a gente percebe dentro da história, e na verdade a boa teologia vem tentando resgatar essa ideia de não é um que não são excludentes, ou seja, a boa ciência sempre vai apontar para as verdades bíblicas. Mas é, mas o iluminismo vem com essa ideia, eu já falei um pouco com vocês a semana passada, a ideia deles principalmente é negar o Deus bíblico, negar o Deus da Bíblia. Você verá que toda ciência, ou toda a pseudo, toda a falsa ciência, corre para negar o Deus da Bíblia, né? Falamos também semana passada, eu estou dando uma revisão, porque essa página a gente já viu, o ateísmo não é natural, ou seja, todos nós nascemos com a ideia da existência de Deus, Deus existe, e nós nascemos com essa ideia cravada em nosso coração. Nós falamos dois termos que aparecem bastante em Calvino, que é o sensus divinitatis, né? E o semen religiones, que são dois temas em latim, que diz que todo ser humano nasce com um senso de Deus, e todo ser humano nasce com a ideia de religião. Isso está comprovado na história, isso está comprovado em todos os livros de história, que onde houve uma civilização, onde houve um agrupamento de seres humanos, ali havia a prestação de culto a uma entidade, a uma a uma a uma deidade, né? A um Deus, ainda que seja um Deus imaginário. Mas o coração do homem, falamos sobre isso, vamos falar muito. O coração do homem que não é a alma, o coração do homem que não é os seus sentimentos, o coração do homem na literatura judaica é aquilo que é o mais profundo do seu ser. É aquilo que você não controla. O mais próximo que nós temos na teologia de coração é a natureza. É a natureza, né? É a natureza, a nossa natureza. Então, o coração na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, está relacionado com a sua natureza, com aquilo que você não pode controlar, com aquilo que você não pode dominar, né? E aí falamos alguns textos bíblicos, dizemos aqui Eclesiastes 8:11, né, falando sobre que por Deus não executar imediatamente o juízo. Nós vamos estudar sobre isso depois, sobre um dos atributos de Deus, que é a sua misericórdia. O fato de Deus não dar a paga imediatamente por algo que as pessoas fazem de errado, a gente começa a gerar no nosso coração o ateísmo. Outra coisa é quando eu começo a falar as coisas, eu começo a viver como se Deus, vamos falar muito sobre isso hoje, eu começo a viver como se Deus não existisse, que é o Salmo 14:1, que também nós citamos. Diz o tolo em seu coração, ele não falou na boca, no coração. É aqui, lá dentro. Deus não existe. E aí isso começa a gerar em nós atitudes que dizem que Deus não existe, ainda que nós confessemos com a boca que Deus não existe. Por isso que a Bíblia fala, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, esse vai ter a vida eterna. Então, olha a palavra coração como ela está emaranhada na Escritura.
Por isso, o ateísmo ele é universal, porque todos pecaram e estão destituídos. Todos nós temos um pouco de ateísmo, né? E é o evangelho e é a presença do Espírito Santo em nós que nos impede de nós sermos completamente ateus ou ateias. Bom, dito isso, como caráter introdutório hoje, dito isso, eu quero só lembrar a vocês que o termo que a Martinha usou, que é o termo paneteísmo, lembra que a Martinha perguntou sobre o paneteísmo na aula passada? Paneteísmo é uma das derivações do panteísmo. Nós vamos estudar paneteísmo dentro do panteísmo, dentro da característica de Deus, da sua onipresença e da sua onisciência. O que é o paneteísmo? Em grosso modo, o paneteísmo é a ideia de que a criação é como os intestinos de Deus. É como se Deus fosse tão grande, tão maior que a criação, mas Deus também pertencesse à criação. É uma junção de dois termos, de teísmo com o panteísmo. É um panteísmo deísta. Ou seja, tudo aqui que eu estou dentro dele é Deus. Mas Deus é maior do que isso. O paneteísmo é uma tentativa de uma escola alemã de unir o oriental com o ocidental sem a Bíblia. É o Deus imanente e transcendente, só que ele confunde a criação com Deus. Eu não posso confundir a madeira com Deus. Deus é um ser separado da sua criação, ainda que ele permeie e ainda que ele encha toda a criação, mas ele não é a sua criação. E no paneteísmo, Deus se torna a sua criação. Apesar de ser maior que a sua criação, a criação também é Deus. E aí que a gente usa a ideia dos intestinos, né? Se usa a ideia de que o paneteísmo é como se Deus é tão grande, é maior que a criação, e como se a criação fosse os intestinos de Deus. Deus também é a criação e é maior do que ela. No deísmo cristão não é assim. Deus criou todas as coisas, Deus enche todas as coisas, mas Deus não é maior, mas Deus não é todas as coisas. Deus não é a madeira, Deus não é uma ameba, Deus não é um átomo, né? Deus é diferente, é separado da sua criação. Não sei se ficou claro, mas nós vamos voltar a falar sobre onipresença e onisciência lá nos atributos de Deus, e eu espero que vocês ainda estejam aí. Dito isso, queridos pecadores, na mão de um Deus irado, vamos para um slide novo aqui, né? Tipos de ateísmo. O primeiro ateísmo que nós já citamos aqui é o ateísmo teórico. Eles são filhos do iluminismo e do racionalismo alemão do século XVIII. Negam a existência de Deus a partir do racionalismo. Negam principalmente a existência do Deus da Bíblia. Esse é o ateísmo teórico. É o ateísmo que está nas universidades. É o ateísmo que está na televisão. É o ateísmo que está no Netflix. É o ateísmo que está na indústria de Hollywood. Tá? Ele é um ateísmo pensado. Ele é um ateísmo fruto do racionalismo do ser humano. O cara pensou, analisou, estudou e falou o seguinte: Deus não existe. É aquele cara lá da cadeira de roda que morreu. Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Alguém que lembrar aí, bota aí no chat. Tá? Mas é a ideia do Deus, que Deus não existe. Stephen Hawking. Como? Stephen Hawking. Stephen Hawking. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu fui falar que se ele não se converteu, ele ia pro inferno, o povo caiu de pau em cima de mim na internet. É esse mesmo, então. Só porque o cara tá na cadeira de rodas, o cara é melhor do que os outros, né? Então, com cadeira de rodas ou sem cadeira de rodas, se não aceitar Jesus, vai pro inferno. Então é o seguinte, a ideia, né, é os caras que pensaram. Os caras analisaram e chegaram à conclusão seguinte, ó, Deus não existe. E aí eles lançam livros, teorias, tudo isso ele lança na internet. Esses caras são os ateus teóricos.
né? E esses caras são fera. Esses caras são muito bons. E esses caras têm uma ajuda muito grande para eles. O coração corrompido do homem. A natureza do homem é o seu maior aliado. Então, os caras, você manda seu filho, por exemplo, para a universidade e você pensa que o seu filho, ele está estudando só matéria. Ele não está estudando só matéria, ele está sendo evangelizado, não sei se está aparecendo as minhas aspas, vou fazer igual o coelhinho aqui, evangelizado, seu filho está sendo evangelizado na universidade. E qual é a evangelização que o seu filho está tendo lá na universidade? Qual é a boa notícia lá na universidade? Que Deus não existe. E que toda a ideia de Deus é uma ideia idiota. E aí o seu filho vai voltando diferente da escola e você não percebe. Porque o nosso maior problema, irmãos, é que nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos nessa vida e que eles sejam crentes. Essas duas coisas é que nós queremos para os nossos filhos. Que eles sejam bem-sucedidos nessa vida e que eles sejam crentes. Eu quero avisar você que nem sempre essas duas coisas são possíveis, tá? Nem sempre elas são possíveis. Na maioria das vezes, não são possíveis. Eu escutei um grande pregador dizer o seguinte: Pastor Pedro, um grande pregador mesmo, o filho deles são diretores de duas das maiores empresas dos Estados Unidos. E ele é um pastor conhecidíssimo no Brasil, um dos melhores expositores da Bíblia. Os dois filhos dele são ateus. E são bem-sucedidos na vida. Então, o seu filho vai para a universidade, ele vai ser evangelizado por o racionalismo, né, pelo culto à ciência. E é por isso que nós tentamos reforçar na igreja a escola dominical. Mas não uma escola dominical que não leve os nossos filhos a pensarem. Porque a maior dificuldade que eu vejo no cristianismo de hoje é que nós não levamos os nossos filhos a pensarem. Nós não levamos os crentes. Os pastores não querem que os crentes pensem. Eu acho isso um absurdo. Os pastores não querem que os crentes discordem deles. O cara é presbiteriano, o cara é pastor presbiteriano e não ensina as ovelhas a discordarem dele. Por exemplo, eu lembro que as pessoas me recriminaram muito lá em East Boston, porque eu tenho uma teoria, né? E é uma teoria que é factível, mas é uma teoria, sobre o casamento depois do céu. O casamento no novo céu e nova terra. Para a maioria do povo lá de East Boston, isso é uma heresia terrível. Mas eu quis lançar essa, né, heresia para o pessoal discordar de mim. O pessoal diz assim, nós podemos discordar do pastor Pedro e podemos seguir sendo irmãos. Mas a capacidade que as pessoas têm de não discordarem dentro da igreja e de não debaterem assuntos dentro da igreja gera pessoas factíveis, pessoas que são terreno fértil para o ateísmo. Porque não aprenderam a discutir, não aprenderam a debater, não assistiram à escola dominical e vão para a universidade para não serem passados por idiotas ou primitivos. Eles vão se rendendo ao ateísmo. Talvez o seu filho... Porque você não deve só criar o seu filho para ele ir na igreja. Você deve... Presta atenção nisso aqui. Você deve criar o seu filho para ele ser cheio do Espírito Santo. Aí você pega o seu filho e manda... E o seu filho vai para a igreja. E o seu filho, a sua filha muda. O seu filho muda. Você percebe claramente que eles não têm uma vida com Deus, uma devocional com Deus. Fruto, muitas vezes, do ateísmo que está sendo pregado lá. O Luz Berkoff, esse cara aí que tá esse cara é muito conhecido nos seminários. Os manuais de teologia na igreja presbiteriana sempre começam a partir de Berkoff. Berkoff é um teólogo da escola holandesa, um teólogo muito bom, da escola do calvinismo de Abraham Kuyper, ou Abraham Kuyper, como você preferir. Ou, se você quer falar o inglês assim como a Camilinha fala, Abraham, não sei se é assim que chama, Abraham Kuyper, diz assim: essa afirmação significará uma de duas coisas. Que afirmação? Que Deus não existe, ele está falando sobre isso. Que não reconhece Deus de espécie alguma,
Primeira tese. Os alemães e os holandeses são bem prolixos nas suas teses, mas são os melhores teólogos, né? Nem levanta ídolos para si mesmo, ou não reconhece o Deus da Bíblia. Nós temos 3 teses aqui. Presta atenção, por favor. Eu sei que está de manhã cedo, você já deve ter tomado café. Só o Everton aí que está fora de casa aí, tomando café, né, à beira da piscina, coisa de gente bem sucedida na América, né? Aqui são 3 teses. Quais são as 3 teses do ateu teórico? Que não reconhece Deus de espécie alguma, é a primeira tese. Nem levanta ídolos para si mesmo. Segunda tese. Ou não reconhece o Deus da Bíblia. Terceira tese. Então nós temos 3 teses. Quem é o ateu? É o cara que não reconhece Deus de espécie alguma. Ponto 1. Quem é o ateu? É o cara que não levanta nenhum tipo de ídolo para si mesmo. Tese 2. Tese 3 é o cara que não reconhece, na verdade, o Deus da Bíblia. Essas 3 teses, basicamente, mantêm todo o ateísmo conhecido. Existe, na realidade, se é que há, muitos poucos ateus que não criem alguma espécie de Deus para si mesmo. Ou seja, olha o que Berkhoff está falando. Na verdade, é muito difícil ter um ateísmo de raiz, ter um ateísmo nato. É muito difícil ter um cara que não crê em nada. Na verdade, ele crê ou ele cria um Deus para ele, ainda que seja ele mesmo. Há um número, aí ele continua, muito grande, que teoricamente recusa toda espécie de Deus. E, todavia, há outro número muito maior que não quer nada com o Deus da Bíblia. Então, ele está trabalhando as 3 teses sobre o ateísmo. O cara que não reconhece Deus de espécie alguma. Essa primeira tese é muito difícil dela existir, ele está dizendo. Porque o ser humano é uma fábrica de ídolos. Aí ele vai para a segunda tese. Nem levanta ídolos para si mesmo. Talvez ele não levanta ídolos para si mesmo, que coloca lá na parede, que prega na parede, mas às vezes ele mesmo passa a ser o seu próprio ídolo. E esse é um tema que nós vamos trabalhar muito, né? A Martinha diz aqui, pastor, o senhor disse que era ateu. Em qual dessas teses o senhor se incluía? Eu me incluía na última tese. Eu entendia que o Deus da Bíblia não satisfaz a existência. Eu vou repetir essa frase. Eu entendia, eu era ateu, dentro da igreja, que o Deus da Bíblia não satisfaz a existência. Então eu dizia para mim o seguinte, a existência, ela é complexa. Eu estava estudando, eu já estudava manuais de física, a existência ela é complexa. E esse Deus da Bíblia, ele não pode suprir uma existência racional e lógica, né, da maneira como ele existe, como ele está representado na Bíblia. Então, eu excluía o Deus da Bíblia e eu abraçava um tipo de agnosticismo, tá? Mas que a Bíblia mesmo chama de ateísmo. Eu só estava tentando colocar o Deus da Bíblia de canto, eu só não estava de acordo com o modo como o Deus da Bíblia rege a história, então eu coloco Deus de lado, e se você perceber, todos vocês têm um pouco de ateísmo. Todos vocês discordam, e eu também faço isso, do modo como Deus dirige a humanidade. Por exemplo, você, se tivesse tanto poder como Deus tem, você permitiria essa pandemia agora? Você permitiria as criancinhas todas morrendo de fome no mundo? Você permitiria o tanto de câncer que tem aí? Você também discorda do modo como Deus rege a humanidade. Então era esse o meu tipo de ateísmo. Na verdade é uma camuflação para dizer o seguinte, eu preciso ser o meu Deus. Eu preciso reger as coisas da forma que eu quero. Só que
é aquela coisa, né? Quando a gente é filho, a gente tem uma ideia da vida. Mas quando a gente é pai e mãe, a gente aprende a ser filho. E quando a gente é avó e avô, a gente aprende a ser pai e mãe. A gente só vai entender totalmente a Deus, e nunca vamos entender, ou nós só entenderíamos Deus se nós estivéssemos no lugar de Deus. Mas nós temos hoje que confiar. É a única coisa que você precisa aprender quando o ateísmo bate à sua porta. Você precisa confiar, né? Você precisa confiar que o Deus da Bíblia está fazendo as coisas como deve ser feito, da melhor maneira. Não há outra maneira melhor do que essa. E por isso nós precisamos confiar em Deus. Então, era isso, Martinha. Eu tinha colocado o Deus da Bíblia como insuficiente. Dito isso, nessa página, né, existe agora o ateísmo que eu gosto de falar, que é o ateísmo nosso, de cada dia. Né? O ateísmo que está dentro da igreja. Tá? E eu quero que você preste atenção, porque esse ateísmo aqui é muito falado entre os pastores, entre os líderes, né? Que é o ateísmo que está dentro da igreja. Ateus práticos, 90%, eu estou chutando um número alto, não é uma estatística precisa, 90% das pessoas que estão na igreja são ateus. E são ateus práticos. Então nós estamos dividindo o ateísmo em duas classes. O ateísmo racional e o ateísmo prático. O que é o ateísmo racional? É o ateísmo fruto das teorias criadas pelo homem, pensadas pelo homem, que está presente na maioria das universidades. O que é o ateísmo prático? O ateísmo prático é um ateísmo não pensado, mas que está presente dentro das igrejas. É algo que nós vivemos sem pensar. É algo que nós vivemos sem pensar. Por exemplo, chega o final do mês, eu vou dar um exemplo de ateísmo prático. Sim, Camila, o ateísmo racional é o ateísmo teórico. Exatamente. Deixa eu falar com vocês sobre o ateísmo prático. Eu vou dar um exemplo grosso, para você começar a entender. Você chega no começo do mês, você faz as suas contas, e você descobre que o seu dinheiro não dá para passar o mês. Qual é a primeira coisa que você sacrifica? Acho que a Claudete foi que eu vi aí falando, abria a boca aí, dízimo. Por que você sacrifica o dízimo? Por que nós sacrificamos o dízimo? Porque nós não confiamos que Deus vai chegar e vai dizer assim, olha, eu vou cuidar de você até o final do mês. Isso é ateísmo. Só que ele é prático. Ele não é pensado. Ele é prático. Por isso que a Bíblia vai se preocupar com o ateísmo prático. Porque nós somos ateus, todos nós somos ateus pela corrupção do nosso coração. Eu sempre digo que não é uma coisa que deve ser forçada, mas ela deve ser ensinada. Eu sempre digo às pessoas que estão passando necessidade que elas devem buscar a igreja para a igreja ajudá-las. Porque é uma coisa que precisa ser aprendida e não forçada. Porque se eu forço uma pessoa dessas a dar o dízimo, tá? Eu estou gerando na vida dela, muitas vezes, um ódio em relação a Deus, porque não parte de um coração que está entregado a Deus, que está ensinado pela palavra, mas de um coração que está com medo. E isso também não é bíblico. Então, nós precisamos sair do panteísmo, do ateísmo prático
e irmos para a crença bíblica. E esse é o nosso processo de santificação. Então, até os práticos vivem como se Deus não existisse. Ok? Aí vem Efésios 2:12. Efésios 2:12 diz assim: estáveis naquela época sem Cristo. Está falando das pessoas que não eram crentes. Separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade do pacto. Estranhos. Ou seja, eram a palavra estranhos aqui é a palavra estrangeiro. Estrangeiro às alianças da promessa. Ou seja, vocês não eram filhos da promessa. Quando você batiza o seu filho na igreja presbiteriana, o que é que você escuta? Quando eu batizei Pedro Alípio, por exemplo, Natanael, Filipe Natanael, filho da promessa. Ou seja, quem é filho de presbiteriano aí sabe que já escutou várias vezes isso na igreja, né? Filho da promessa. Sem esperança. E sem ateoi. Sem Deus no mundo. Ou seja, nós antes éramos assim. Nós não tínhamos Jesus, nós não estávamos na comunidade dos santos, na igreja, nós não conhecíamos as promessas de Deus e nem éramos objetos dela, nós não tínhamos esperança, porque nós vivíamos sem Deus no mundo. Então, hoje, o que é que você tem que pensar? Você precisa aprender a viver com Deus no mundo. Aprenda a viver com Deus no mundo. Esse é o nosso processo como crente. E é isso que o ateísmo prático nos afeta. Nós vivemos muitas vezes sem Deus no mundo. Sem que Deus existisse. E o problema disso é a nossa soberba. O problema é a nossa soberba, o nosso braço, né? Aí o Salmo 10:4 diz assim: o ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe. É tudo o que de fato pensa. É interessante o hebraico aqui, porque ele está dizendo o seguinte: o ímpio que ele está dizendo aqui não é o ímpio fora da comunidade de Israel. Ele está dizendo o ímpio soberbo. Ou do ímpio que é soberbo. É o cara que está na igreja, mas ele não é humilde. É o cara que está na igreja, mas ele é soberbo. Ele pode ser um cara caladinho, ele pode ser um cara que senta lá atrás e fica quietinho, mas ele é um cara soberbo. Ele é um cara que não se rende à Bíblia. Ele é um cara que não se rende à palavra. Ele é um cara que não se rende aos ensinamentos de Cristo. Ele é soberbo. Mas ele não quer saber desse assunto. Que assunto? Deus não existe. Você pergunta para ele, Deus existe? Claro que Deus existe, rapaz. Não me pergunta essas coisas. Mas o texto fala o quê? Mas isso é tudo o que de fato pensa. Porque quando ele age no dia a dia, ele age como se Deus não existisse. Então, será se nós não temos uma grande dose de ateísmo prático? Será se nós não vivemos os nossos dias como um ateu prático? Olha o que Paulo diz a Tito, aí nesse último versículo que eu tenho aí. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de quê? Das suas o quê? Olha que interessante isso. Por meio das suas atitudes. Eles negam. Eles afirmam, eles confessam, eles cantam domingo na igreja. Glória a Deus, aleluia, Deus de promessa, Deus de milagre, caminho no deserto, no da escuridão, isso é quem tu és. Eles afirmam. Mas quando vem a doença, mas quando vem a escassez financeira, quando vem problemas, quando você tem que obedecer a palavra, ainda que isso lhe custe muita coisa, o que é que você faz? Você nega Deus aí.
Afirmam conhecer a Deus, mas por meio das suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, olha para isso, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Você tem um monte de gente da igreja que só critica. Eu aprendi uma coisa na igreja, gente, que é importante. Eu sou pastor há 20 anos e eu sou presbiteriano desde que nasci. Só não nasci dentro da igreja, mas fui pro berçário, classe de pequenos, cordeirinhos de Cristo. Sempre tive ali, mas eu sempre vi assembleias de igreja. O povo que mais fala em assembleia, que mais critica em assembleia, é o povo que menos trabalha na igreja, é o povo que não dá dízimo, é o povo que sempre está em rebelião contra pastor, contra presbítero, contra diácono. É o povo que são os insubordinados. E é o que diz o texto. Como ele não consegue se submeter a Deus no dia a dia, como é que ele vai se submeter à igreja? Se ele não consegue se submeter a Deus lá no recôndito da sua vida, como é que ele vai se submeter a Deus diante dos homens? Como é que ele vai se submeter à liderança de um conselho? Eu lembro uma vez que o reverendo Sebastião me colocou para ficar de pé na porta da igreja. Eu perguntei, reverendo Sebastião, por que eu vou ficar de pé na frente da porta da igreja? Aí o reverendo Sebastião falou assim para mim, ô Pedrinho, eu estou mandando você negar Jesus? Não, reverendo. Eu estou mandando você fazer alguma coisa contrária à Bíblia? Não, reverendo. Então fica lá em pé, todo o culto na frente da porta da igreja. Fiquei, não aconteceu nada. Cheguei, e aí, reverendo, o que está acontecendo? Ele falou, domingo que vem você fica de novo de pé na porta da igreja. Mas nós não somos assim. E eu tive que aprender a partir daquilo a ter obediência. A obedecer. Porque para você mandar, você tem que obedecer. Para você falar, você tem que escutar. Você precisa viver a sua vida como de fato a vida é, com Deus presente na sua vida. Deus está presente. O presbítero Gilmar escreveu algo aqui. Pastor, bom dia, bom dia. Os ateístas que não acreditam no Deus da Bíblia, podem eles nos chamar de ateu, porque não acreditam na religião Deus deles, usando as mesmas palavras ateu? Não, eu não acredito, não sei se eu entendi sua pergunta, ou seu comentário, mas eu não acredito que nós tenhamos... o ateísmo tem vários desdobramentos, como eu falei. Eu chamo de ateu, a teologia bíblica o chama de ateu, porque qualquer pessoa que não crê no Deus da Bíblia, para nós, teólogos, são ateus. Mas eles não são chamados ateus pela sociedade. Eles são chamados de agnósticos. O agnóstico não é um ateu. O agnóstico é simplesmente alguém que crê que Deus existe, mas ele não é conhecível. Ele não pode ser conhecido. Deus existe, mas a gente não pode conhecê-lo, né? Por isso não podemos fazer teologia com ele, não podemos analisá-lo. E você tem gente que diz o seguinte, olha, eu creio num Deus, porque quando você pensa racionalmente, você chega à conclusão que existe alguém que criou tudo isso. Mas eu não acredito que seja o Deus da Bíblia. Esse cara também, esse ateu, é também chamado de ateu racional por nós. Então, queridos, seguindo aqui, nós temos aqui, então, aqueles que afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes negam a Deus. E esse é um pecado que a igreja precisa se cuidar. Que você precisa se cuidar, né? E por quê? Os ateus teóricos têm algumas consequências. Primeira consequência que eu coloquei aí é que os ateus teóricos ficam sem padrões éticos confiáveis. Isso é interessante na história da igreja. Isso tem acontecido muito no pentecostalismo, por mais que vocês não creiam.
O que é que faz o pentecostalismo? A grosso modo, né? E sem criticar os nossos irmãos pentecostais, porque os pecados presbiterianos são mais rebuscados e mais entranhados e piores. Mas eu vou dar uma ideia do pentecostalismo, porque essa é uma ideia que a gente pode começar a entender melhor. Os ateus práticos ficam sem padrões éticos confiáveis. Perdão, já estou adiantando. Estou falando de ateus teóricos. Apaga o que eu disse. Eu pensei que eu já estava no ateu prático. Ateus teóricos. Os ateus teóricos, que as pessoas hoje que comandam o mundo, o que é que elas fazem? Os ateus teóricos ficam sem padrões éticos confiáveis. Então, o que é esses padrões éticos confiáveis? Vai mudando. Então, eu vou dar uma ideia para vocês aqui também, agora um exemplo tosco do mundo, mas para vocês entenderem. O mundo disse o seguinte: primeira afirmação do mundo racional, depois do iluminismo, sobre o homossexualismo. O homossexualismo é uma doença, gente. Perceba que eles estão descartando o Deus da Bíblia. Eles são ateus teóricos. Ele disse assim: o homossexualismo é uma doença. Foi a primeira coisa que eles disseram. É uma doença. Nós não podemos culpar as pessoas por serem homossexuais. É uma doença e eles têm esse problema. Aí eles vão mudando os padrões éticos. O segundo nível disso, qual foi? O homossexualismo é um sexo. É um gênero. Nós temos homem, mulher e o homossexual. Homem, mulher e o homossexual. Eles já mudaram o padrão. Aí eles vão aumentando o padrão, porque como não há um padrão ético definido para nada, eles vão mudando. E qual é a mudança agora? O homossexualismo é superior como gênero ao gênero masculino e ao gênero feminino. Olha como eles já mudaram. Tudo fruto do ateísmo teórico. Porque se não há Deus, se não há um Deus da Bíblia, se não há um Deus do deísmo, então os padrões éticos, eles são mudáveis. Eles vão mudando. O que é pecado antes não é pecado hoje. O que era pecado há 10 anos atrás não é mais pecado hoje. Se havia um padrão ético antes, agora já é outro padrão ético. Isso é fruto de quê? Do ateísmo teórico. Porque nós ficamos numa sociedade sem padrões éticos. Ficamos sem padrões definidos. E aí eu vou terminar com um outro argumento mais tosco ainda. Qual é o outro argumento tosco? É o argumento da pedofilia. Antes, pedofilia era crime. Só que agora a pedofilia é o quê? Inclusive eu vi na Globo, né? Alguém me mandou o programa daquela mulher lá, do William Bonner. Aquela mulher lá, meu nome? É o encontro de Fátima Bernardes. Me mandou um link do YouTube, né? E esse link do YouTube dizia o seguinte, aí eu assisti lá naquele link lá do YouTube da Globo, a mulher falando o seguinte, que pedofilia é... na verdade eu não vi na Globo, porque eu não assisto a Globo. Eu vi um link do YouTube da Globo, né? E aí dizia o seguinte, pedofilia não deve ser crime. Pedofilia é doença. Olha o mesmo caminho do homossexualismo. Pedofilia, e aí lá na frente, a doutrina pedófila com a doutrina do aborto vão se encontrar. Por quê? Porque pessoas vão começar a alugar a barriga para terem filhos, para terem crianças, e essas crianças serão objetos sexuais. Isto já existe no mundo. Então a pessoa paga uma pessoa para ter uma criança, como Deus não existe para ela, como não existe a imagem de Deus,
Como não existe padrões éticos, o que acontece? Ela faz uma criança como uma boneca para ela. Então o mundo fica sem padrões éticos. O mundo fica sem ética. O que era pecado há 10 anos atrás, o que era errado há 10 anos atrás, não é mais. No Brasil, por exemplo, tem uma coisa que é muito pregada nas universidades da Europa. Mas no Brasil está mais aflorado. O cara que rouba, o pivete que rouba, o ladrão, não é tão ruim assim. Ele é apenas o quê? Ele é apenas um reflexo da sociedade. Ele é um fruto. Ele não é culpado de estar roubando você. Ele não é culpado de botar uma arma na sua cabeça e roubar o seu celular, roubar a sua carteira. Não. Ele tem que ser tratado. Você tem que entender que aquilo é um tipo de compensação social. Ele só está equilibrando a balança social. Você tem muito. Por que você não deixa ele roubar você? Você trabalhou o dia todo, você passou o dia todo trabalhando, você trabalhou o mês todo, você ralou o mês todo, ganhou o seu dinheiro, aí chega um pivete, bota uma arma na sua cabeça e você tem que passar o dinheiro para ele como uma compensação social. Tudo isso é fruto do ateísmo, tá? Vamos lá para frente, né? Eu tô acabando aqui. Os ateus criam a ética da independência moral. O que é a ética? A Martinha diz aqui, a humanidade está em decadência. Sim, a humanidade está em decadência. E nós, a igreja que não é a igreja invisível, mas a igreja visível, também está em decadência. Também, tá? Também está em decadência. A gente precisa entender também isso. Os ateus criam uma ética da independência moral, ou seja, minha moralidade não está relacionada a Deus. Minha moralidade está relacionada às minhas necessidades. Se eu sinto desejo, é porque é eticamente bom. Se eu sinto desejo, é porque isso é legítimo. Se eu tenho um desejo, esse desejo precisa ser suprido. Ninguém pode pôr uma lei que vá impedir os meus desejos. A Camila, que gosta de política, botou aqui o seguinte: os esquerdistas são ateístas? Estou vendo atitudes. Sim. Por isso que alguns pastores, inclusive eu, não vê a possibilidade de um cristão ser de ideologia esquerdista. Porque a ideologia esquerdista, quem é o Deus deles? O Deus deles é o Estado. E quem é o Estado? O Estado é composto de seres humanos. E o que é que esse Estado tem que fazer? Tem que suprir as necessidades humanas. Tem que suprir os desejos humanos. Não é uma sociedade que vive para Deus. É uma sociedade que vive para o ser humano. E dentro disso, do extremo esquerdista, a sociedade não é feita de indivíduos. A sociedade é feita de massas. É por isso que aqui nos Estados Unidos você tem a sua propriedade privada. E no extremo esquerdismo não existe propriedade privada. Tudo é do Estado. Por que você tem a sua propriedade privada? Porque, segundo a Bíblia, você é uma pessoa. Segundo a Bíblia, você vai responder pela sua vida. Segundo a Bíblia, você tem os seus logros dos seus trabalhos, mas também você tem os seus logros da sua preguiça. Só que no sistema esquerdista extremo, o que acontece com você? Ainda que você trabalhe, ainda que você estude, ainda que você lute mais do que os outros, você vai ser a mesma coisa dos outros. E tem gente que vai se aproveitar disso. Tem gente que vai viver aí com um papel higiênico, com um sabão por mês, com uma pasta de dentes, tá? Enquanto você trabalha ou rala, né? Você não tem nada como ele também não tem. Então é uma sociedade aparentemente justa, mas ela é muito injusta, né? Porque ela não trata os seres humanos como indivíduos, mas como uma massa total, porque Deus não existe. Nós somos só matéria. Por isso que é muito estranho quando você vê pastores esquerdistas. Geralmente pastores esquerdistas, eles são liberais,
Geralmente, pastores esquerdistas, eles estão envolvidos em algum tipo de atividade social para salvar o mundo socialmente. Geralmente, pastores esquerdistas não creem na destruição total do mundo, né? O mundo se diluir em pó de molécula, como a Bíblia fala, o mundo vai ser completamente destruído. O esquerdista não crê nisso, porque ele está tentando salvar o mundo, né? E aí ele pensa que esse mundo aqui nunca vai acabar. E ele luta para isso, né? E o direitista não, né? Não podemos também ser extrema-direita, também não sou a favor disso. Mas eu vejo que a doutrina cristã ela é mais de linha direita conservadora do que de esquerda progressista. Então, seguindo aqui, né? Os ateus cultuam a si mesmos. Os ateus cultuam a si mesmos. E isso é uma coisa que eu vi muito na universidade. O ser humano cultuando a si mesmo. O maior ídolo do ateu é ele mesmo, né? Ele se sente o centro do mundo. O mundo tem que girar em torno dele. Geralmente os ateus são muito legalistas, né, em muitas coisas, mas eles são individualistas também, apesar de defenderem uma política de esquerda, eles também são legalistas. Eles não são generosos. Você percebe no Brasil. A gente pensa que o brasileiro é generoso, mas existem pesquisas no mundo sobre isso, que o americano, por exemplo, é mais generoso que o brasileiro. O brasileiro, às vezes, oferta por obrigação. E o que nós vemos em dados históricos é que nações que passaram por uma cultura cristã melhor, são mais generosos. O ateísmo, ele é generoso porque ele tem a ideia de salvar o mundo, mas não a ideia de servir ao próximo, mas a ideia de salvar o mundo. Os ateus, eles cultuam a si mesmos. Alguns crentes também. Os ateus caem em grande piedade. Sim, é a ideia do aborto, é a ideia do sexo livre, é a ideia de que o outro não é nada, o outro é apenas uma massa de carne, uma matéria, e aí eles vivem uma vida, e eles mesmos também são uma massa de matéria, então eles vivem uma vida completamente autodestrutiva, autodestruidora, né? E por isso eles caem em grande impiedade. O ateísmo sempre gerou homens impiedosos. O ateísmo matou mais do que qualquer sistema. Homens que se declararam ateus no final de sua vida sempre fizeram coisas terríveis para com a humanidade. Bom, alguém tem alguma pergunta aí? Algo assim, porque eu tenho 5 minutos para falar sobre as consequências do ateísmo prático. Senão eu termino aqui o ateísmo prático, que é aquele ateísmo que eu falei lá no começo. Todos os pecados são fundamentados nesse ateísmo, no ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O ateísmo prático é que você fica criando teorias na sua cabeça para livrar você dos seus pecados. Aí eu vou dar aquele exemplo tosco que eu ia dar há poucos minutos atrás, mas eu estava falando lá no ateísmo teórico. O ateísmo prático é que diz, vamos falar dos pentecostais. E depois vamos falar dos presbiterianos que têm pecados mais odiosos ainda. O ateísmo prático, dentro do movimento pentecostal, é o seguinte. O cara está casado, ele é pastor da igreja. Ele é pastor da igreja há muito tempo. Ele é um senhor de 60 anos. E ele, como ele é ateu, ele não considera Deus nos seus caminhos. Ele chega para a sua igreja e diz assim: Deus me disse que eu tenho que separar da minha mulher e que eu tenho que casar com uma menina de 17 anos aqui na igreja. Pastor, Deus me falou. A igreja, como crê que Deus fala com o pastor, grande líder Apache, né? Grande líder Zulu. Aí vem o glória a Deus, aleluia. Até da mulher dele, ele vai ouvir um glória a Deus, aleluia, né? E aí o que ele faz? Ele separa da mulher dele, que ele está casado ali há uns 20 anos, 30 anos, e casa-se com uma novinha de 17. E aí você vai perguntar para ele, por que você fez isso? Porque Deus me disse. Esse é um tipo
de ateísmo prático dentro da igreja. O Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus é o pastor. Agora vamos para os presbiterianos. Os presbiterianos são mais rebuscados. O presbiteriano é o seguinte, ele não quer dar dízimo. O dízimo está lá na Bíblia, mas ele não quer dar. O que é que ele faz? Ele cria uma teoria. Uma teoria, gente. E qual é a teoria? Não, a Bíblia, dízimo é coisa do Velho Testamento. Nós estamos no Novo, Nova Aliança, Novo Pacto. Aí ele gera uma teoria onde ele desconsidera o Deus da Bíblia. E tem mais. A ideia da separação. Você reúne com um casal presbiteriano e a mulher diz assim, eu não suporto mais esse homem. E o homem diz assim, eu não suporto mais essa mulher. Ah, mas você traiu ela? Não. Adulteraram? Não. Eu só não quero mais viver com ela. Eu não quero mais viver com ele. Mas a Bíblia diz que vocês devem permanecer casados. Não, mas eu tenho uma outra teoria. Isso é ateísmo prático. Você desconsidera o Deus da Bíblia e abraça as suas teorias que você criou. E abraça você como Deus da sua vida. Às vezes, obedecer a Deus é o maior sinal de que não somos ateus. Obedecer a Deus é o maior sinal de que nós não somos ateus. Os seus atos acabam por negar as suas palavras. Por que os fariseus eram ateus? Por que os fariseus diziam que criam em Deus, que eram representantes de Deus, mas no final aqueles fariseus eram ateus? Porque eles viviam como se Deus não existisse. Eles criaram uma religião, eles viviam da religião, eles crucificaram o Filho de Deus por causa do seu ateísmo. E você e eu estamos dispostos a sacrificar qualquer pastor, qualquer líder que se coloque numa posição bíblica. Porque todos nós somos ateus. Práticos. Esse cara está atrapalhando minha vida. Esses caras estão atrapalhando. Esse cara está atrapalhando tudo que eu construí aqui na América para viver, para que a igreja não me incomode. Agora vem esse cara falando essas coisas da Bíblia. Então você tem o ateu. O terceiro ponto aqui, todo pecado destrói a ideia de Deus. O que é o pecado? É a transgressão de Deus, é a transgressão da lei de Deus. É a negação de que Deus existe. Veja bem, um exemplo tosco. Eu gosto dos exemplos toscos, como Emmanuel Kant. Emmanuel Kant é o cara que mais negou a Deus, mas o cara muito legal sobre exemplos toscos. Olha o exemplo tosco. Quando você ia namorar, eu não sei, Celinha e Everton, Claudete e Everson, não sei, Eli, o nosso irmão Dé, e Ricarda, Rani e Iraci, não sei quem mais lá. Vocês iam namorar lá na frente do pai da menina, né, se é que vocês fizeram isso. Tá lá o Everson diante do pai da Claudete. Você se comportava do mesmo jeito quando vocês estavam lá no escurinho dentro do carro? O que é que você acha? É tudo do mesmo jeito? Quando vocês estão diante do pai da menina, ou diante da família, vocês têm o quê? Um comportamento. Porque tá ali vendo vocês. Isso é a mesma coisa. Se você entende que Deus está aqui, que Deus está com você agora, o que é que você faz? Você teme a Deus. Por exemplo, Davi, quando deitou com Betseba, ele teve um comportamento ateísta prático. Ele deitou com Betseba e teve um comportamento ateísta prático.
Todo mundo foi para a guerra e Davi ficou em berço esplêndido. Davi era homem de guerra, foi chamado para ser guerreiro. Davi não podia negar uma guerra nunca. Onde tivesse uma guerra, Davi devia estar lá. Com a espada na mão, porque Deus criou Davi para guerrear mesmo. Deus não criou Davi para construir templo. E ele disse a Davi, você não vai construir nada. Deus criou Davi para botar a mão na espada e para cortar a cabeça de filisteu. Mas Davi teve um comportamento de ateu prático. Qual foi o comportamento dele? Vai todo mundo para a guerra, eu vou ficar aqui. E ele ficou olhando a mulher do outro. E ele deitou com a mulher do outro. Quando ele soube que a mulher do outro estava grávida, ele continuou com o comportamento de ateu prático dele. O que é que ele fez? Mandou chamar Urias. Urias, vem, meu filho, você tem a licença prêmio. Você é igual funcionário público no Brasil. Você tem uma licença prêmio. Você vai ficar aqui. Vai para casa. Urias era um homem de Deus. Não se comportava como um ateu prático. Ficou na porta do palácio. Eu vou deitar com minha mulher enquanto os meus amigos, enquanto os meus irmãos estão guerreando na batalha. O que é que Davi faz como ateu prático? Rapaz, esse homem é um demônio. Na verdade, o homem era um anjo. O cara sela uma carta com o selo dele, e o cara leva a sentença de morte dele. Davi fala para Joabe, Joabe, bota esse cara no fronte da batalha, bota esse cara para morrer. E o cara morre. E passa o tempo, e Davi Davi está em berço esplêndido em seu palácio, feliz da vida, até Deus mandar Natan lá e diz, ô Davi, ô Vossa Excelência. E ele conta a historinha lá da ovelha. O que é que Davi fala? Esse homem tem que morrer. Aí o profeta fala o quê? Esse homem é você. E naquele momento Deus arranca o ateísmo prático de Davi e põe Davi para ser um deísta de novo. E aí ele reconhece os seus pecados. Então, todo pecado destrói a ideia de Deus e toda prática de pecado é uma prática do ateu prático. E todo pecado aponta para um Deus que é tolo, que é tosco, um Deus que é... A Camilinha diz aqui, podemos afirmar que os religiosos são ateus? Podemos. Muitos disseram assim para Jesus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus, porque se Jesus fosse pastor das igrejas hoje, Jesus já tinha sido expulso e crucificado há muito tempo. Jesus olha para os fariseus e diz assim, vós sois filhos do diabo. Jesus fala isso. Mas nós, pastores, não podemos falar isso na frente da igreja. Tá doido? Vós sois filhos do diabo. Deus pode suscitar filhos de Abraão para essas pedras aqui, ó. Tá vendo essas pedras aí? Deus pode transformar a pedra em filhos de Abraão. Ou seja, quando eu peco e quando eu continuo num pecado, além de eu estar declarando o meu ateísmo prático, eu estou chamando Deus de tolo. Eu estou chamando Deus de antiquado. Eu estou burlando de Deus. Eu estou burlando. Eu estou tirando sarro de Deus. Né? Por isso, eu preciso considerar Deus em todos os meus caminhos. Né? Então, irmãos, basicamente é isso. Eu tenho aqui só o julgamento do ateísmo prático. Ele é pior que a idolatria. Ele é pior que o ateísmo teórico. Cuidemos para que não vivamos um ateísmo prático. Cuidemos o ateísmo em nós, para que ele não seja um ateísmo prático. Confessamos que conhecemos a Deus e vivemos como se Deus não existisse. Né? Algumas coisas para a semana que vem. Outras negações. Pastor, a ciência, a física jamais conseguiria explicar a existência de Deus. Se fosse assim, onde ficaria a fé? É verdade. Deus não pode ser conhecido
pela mente humana. E o racionalismo da mente humana não pode gerar fé. Por isso que eu disse para vocês que os argumentos não geram fé, fortalecem. Eles podem fortalecer a fé, mas eles não podem gerar fé. O único mecanismo que gera fé é a palavra. É a pregação fiel da palavra. Não importa se você está pregando sobre dízimo, sobre oferta, sobre o amor de Deus no mundo, sobre... Não importa. Está pregando a Bíblia, vai gerar fé no coração daqueles que Deus está chamando naquele momento para a salvação. Mas só gera fé a palavra. A palavra é que gera fé. Os argumentos científicos não geram fé. Agora, na pouca ciência, há distorção. Na muita ciência, há verdade. Quanto mais a ciência estuda algo, a ciência descobrirá que ela está de acordo com a Bíblia. A Bíblia não é uma mentira. A Bíblia não é uma invenção. A Bíblia é cientificamente, na boa ciência, comprovadamente. Só que a mente humana limitada não pode explicar tudo sobre a existência, porque só Deus tem todas as explicações da existência. É por isso que você tem que confiar. É como seu pai. Seu pai dizia assim: não coma esse pirulito, não faça isso, não atravesse a rua sem olhar. Às vezes você não entendia porque que seu pai falava aquilo, mas você confiava. É a mesma coisa. Quando Deus disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e a tua mãe, Deus está dizendo algo para você confiar nele. Porque ele é seu pai. Se Deus está dizendo, cumpra-se. Ah, mas eu não entendo. Eu não entendo, mas eu confio. Essa é a fé que rompe tudo. É aqueles que confiam em Deus. É como o rei Josafá, que ele estava cercado de inimigos e diz o seguinte: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Então eu não sei o que fazer, eu nem entendo o que eu estou passando. Eu nem entendo essa situação, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Eu confio no Senhor, ainda que eu não entenda. E isso é a maturidade cristã. Né? A maturidade cristã só vem quando eu afirmo isso. A maturidade cristã só vem: eu não entendo, mas eu confio. No deísmo, né, a gente viu outras negações para a semana que vem. Um Deus transcendente e impessoal. A palavra mais importante aqui é a palavra impessoal. Né? Nós já falamos que no deísmo é o culto ao Deus transcendente. Né? O culto ao Deus transcendente. E no panteísmo é o culto ao Deus imanente. Mas ambos têm uma impessoalidade, onde Deus não é um ser, pessoal. Deus é um ser impessoal. Né? E você vai ver que você é panteísta ou é deísta. Porque quando você não tem uma vida de oração, o que é que você está dizendo? Quando você não tem uma vida de oração? Que Deus, ele é impessoal. Mas se Deus é uma pessoa, Deus quer conversar com você. Deus quer se relacionar com você. O que é que Deus fazia todo dia na viração do dia lá no Jardim do Éden? Ele ia fazer o quê? Ele conversava com Adão. Você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Então, o que é que Deus quer de você? Que você tenha uma vida pessoal, um relacionamento com Ele. Né? E não é aquela oração caixa eletrônica: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu Deus, em nome de Jesus, amém. Isso nunca foi oração. Eu já me libertei disso há muito tempo. Você não vê Jesus fazendo essa oração. Oração é uma conversa. Oração começa com Pai Nosso. Oração começa com vontade de Deus seja feita. Oração começa com agradecimento. Oração começa com perdão. Sonda meu coração, Senhor. Essa semana minha mulher fez isso. Meu marido me falou que eu estou gorda. Senhor, eu estou com vontade de matar aquele miserável. Isso é oração. O resto não é oração. É paganismo. É ficar repetindo coisas. É ficar
repetindo frases prontas aí que a gente achou por aí no meio da noite antes de dormir ou antes de uma comida, né? A gente precisa ter uma relação pessoal com Deus. Por isso, o politeísmo já vai para o outro extremo, é um Deus finito e pessoal demais. O que é pessoal demais? O politeísmo é aquela ideia, eu preciso de um Deus do sexo, eu preciso de um Deus do dinheiro, eu preciso de um Deus do casamento, eu preciso de um Deus dos meus olhos, eu preciso de um Deus para minha boca, eu preciso de um Deus para o meu nariz, que é, na verdade, o que nós vamos ver, o politeísmo, sua essência está presente no catolicismo romano. A relação, por exemplo, que os católicos têm com Maria não é uma relação de Deus para com seus súditos, é uma relação de filhos para com a mãe. Então isso é o exagero, né, da relação finita e pessoal. Mas semana que vem, pessoal como os católicos, um santo para cada coisa. Exatamente. Um santo para cada coisa. Um santo para a cozinha, um santo para a sala, um santo para o quarto, um santo para o casamento, um santo para o namoro, um santo para as causas impossíveis, um santo para cada coisa. É o Deus finito e pessoal, né? Aí é o outro extremo, o outro exagero. Meus amados, alguma pergunta aí no chat, queridões? Né? Eu já passei assim, repassei, né? Terrível esse negócio. Passei e repassei. Alguma... Ó, o Cleitinho! Eu tô vendo o Cleitinho! Gente boa aí, viu? Ó, o Cleitinho, velho. Né? Tô vendo o Everton. A Camila botou uma diadema no cabelo que ela nunca pentia na vida dela. Né? Agora botou um diadema. Ai, o povo aqui, ó. É promessa, pastor. Durval! Arrumar o cabelo só quando a pandemia acabar. Seu Durval, homem de Deus! Aí, Deus abençoe você. O Clebão! Tô vendo o Clebão também. Né? Tô vendo a Celinha. Ó, a dona Nilma! Né? Eu tô vendo também. Tô vendo ali a Celinha ditando as regras. Eu tô vendo a irmã Rani. Né? Iraci deve estar dormindo. Né? Manda ele se converter, né? Tô vendo aqui o Wilson, tô vendo aqui Gilmar Alves, grande presbítero, tô vendo aqui Ideia e Ricardo, casal abençoado de Deus, ô povo abençoado. Gente, Benezinho tá, não viu o vídeo, mas tá aqui. Eu acho que é o pastor Anjo esperando pra eu sair. O presbítero Lied, homem de Deus. O Marcos também aqui, Giovana, Marta Lia Martinha, Nilma, grande diácono Rodrigo, homem de Deus, né? Simone Pascal, um monte de gente aí. 20 pessoas mais os peduricais, né? Uma bênção, gente. A gente se vê no programa de hoje, Restart. Vai ter o vídeo do novo local que nós estamos mudando. Bênção. Entendeu? Nós vamos colocar o link. A Claudete já esteve lá. Vai ter um avivamento naquele lugar. Até Camila vai converter. Fabiana. Lembrando que hoje é 7h30, hein? Lembrando que o programa começa um pouco mais tarde. Você pode ficar no parque. Mais meia hora. Tá? 7h30. Hoje começa na piscina. 7h30. Quem tem piscina de água fria ou não, né? Curte a sua piscina. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Amem uns aos outros. Ame Deus sobre todas as coisas. Deus será sempre com vocês. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom domingo, pessoal. Tchau. Tá bonito, pô. Tchau. Pastor, lembra de mandar material para ler, hein? Eu vou tentar. Vou comer agora e vou mandar. Tchau. Ele já tá sentado ali já. Meu Deus, o Ali é terrível. Tchau. Você que é terrível. Tchau. Verdade. Tchau. Aninha. Tchau.